Eu sou a doutora Poliana Castro, sou médica neurologista, e depois da formação tradicional, mestrado e subespecialização, eu me especializei em medicina integrativa, né? E algumas cositas mais. Se a gente for dar o currículo, aí a live acaba. Sejamos sucintos. Gasta muito tempo. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre neuromodulação com tecnologia REAC para tentar trazer um pouco de informação sobre essa modalidade de tratamento. Por mais que a gente vá tentar dar uma noção abrangente em que áreas da medicina ela pode ser útil, a gente vai falar bastante a respeito de aspectos dentro da neurologia e dentro da psiquiatria aos quais o REAC se aplica. E já temos 26 pessoas. Fico muito feliz com a presença de vocês todos e com o interesse, né, nessa modalidade de tratamento. Acho que a gente já pode começar, né? Então, primeira pergunta. O que é neuromodulação com tecnologia REAC? Esse nome super complicado. E como é que isso funciona no corpo da gente? Vamos lá. Então, a neuromodulação com tecnologia REAC é uma modalidade de neuromodulação que ela é bem diferente das outras modalidades de neuromodulação já experimentadas até hoje, né? Ela surgiu na Itália, né? Após anos, na verdade, décadas de pesquisa de um casal de pesquisadores chamado Salvatore Rinaldi e Vânia Fontani, né? Eles dedicaram praticamente a vida profissional deles toda à pesquisa científica em busca de um tipo de tratamento que pudesse atuar na origem das doenças, né? Então, eles se basearam em estudos de biologia molecular datados da década de 50, que traziam a informação de que o primórdio do adoecimento ele acontece em uma alteração de polaridade celular, né, e em alteração de voltagem celular. E eles, quer dizer, isso significa que para que a célula ela comece a adoecer, ela precisa ter uma polaridade simétrica, né? Quando a gente se a gente conseguir um contexto em que a célula tem uma polaridade assimétrica, ou seja, que ela tenha a maior parte do seu conteúdo, das suas organelas deslocadas para um polo da célula em detrimento do outro, você acaba gerando uma diferença de potencial, você gera uma voltagem, você gera um gradiente elétrico, e você precisa de gradiente elétrico para efetiva despolarização da membrana das nossas células. O que é essa despolarização? Bom, o sistema nervoso controla o funcionamento de todas as nossas células. E aí, quando ele manda os comandos, para esse comando chegar na célula e funcionar da forma adequada, a gente precisa ter essa voltagem adequada nas células, e a gente precisa ter, portanto, voltagem correta, né? E polaridade celular assimétrica, né? Então, eles buscaram inventar uma terapia em que você pudesse entregar a polaridade correta para as células e que você pudesse entregar a voltagem correta para todas as nossas células, né? Então, daí surgiu a terapia REAC, que tem esses princípios que eu acabei de citar, né? É uma terapia que atua na epigenética, né? É uma terapia que ela se baseou em estudos que esse casal de pesquisadores estudaram ao longo da vida profissional deles sobre o que a gente chama de fisiopatologia adaptativa. O que é isso? É a forma como o nosso sistema nervoso reage àquilo que a gente vivencia, né, tanto do ponto de vista de experiências vividas,
quanto do ponto de vista de tudo que entra em contato com as nossas células. E tudo que entra em contato com as nossas células ou as experiências que a gente vive, principalmente se forem experiências adversas, isso gera no nosso sistema nervoso uma resposta que a gente chama de resposta adaptativa ou resposta fisiopatológica adaptativa, né? Então, é a forma como o nosso sistema nervoso reage àquilo que não nos faz bem, né? E que faz parte da vida, né? Então, eles buscaram colocar dentro dos princípios dessa terapia uma forma de conseguir entregar informação para o sistema nervoso, de qual melhor forma de a gente expressar essa resposta fisiopatológica adaptativa, né? Então, de ensinar para o sistema nervoso qual melhor resposta fisiopatológica adaptativa a gente poderia ter, né? E aí, por quê? Porque essa resposta, quando ela é inadequada, que afinal de contas a gente não nasce com manual de instrução, né? A gente vai vivendo a vida, passando por experiências e entrando em contato com substâncias e tudo isso, coisas que não nos, dentre as quais coisas que não nos fazem bem, e a gente vai tendo respostas que o nosso sistema nervoso media, né? E na medida em que essa resposta que a gente vai gerando, ela não é naturalmente a mais saudável, isso contribui para o desenvolvimento das nossas doenças. Isso contribui para o disparar daquele eixo que eu sempre falo. Em quase todos os meus vídeos eu falo sobre o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, né? Que é uma parte do nosso organismo que reage às intempéries da vida e às coisas que não nos fazem bem. E isso leva à produção do cortisol, que é um hormônio relacionado com o estresse, né? E esse hormônio vai lá nos nossos genes e ativa o funcionamento de genes relacionados com doenças. Isso é um conceito que faz parte da nossa fisiologia, do nosso funcionamento e que faz parte da epigenética, já que ela trata dos fatores que ativam os nossos genes, que controlam a expressão dos nossos genes. Então, portanto, o estresse gera o cortisol, que é um hormônio que ativa genes relacionados com doenças. Então, isso tudo faz parte dos princípios que estão no REAC, né? De tentar trazer polaridade celular correta, voltagem celular correta para todas as nossas células e ensinar para o sistema nervoso qual a melhor forma dele reagir diante de tudo aquilo que biologicamente não nos faz bem e de tudo aquilo que psiquicamente não nos faz bem. E aí eu brinco que o REAC é como se fosse um tagarela na orelha do paciente. Por quê? Porque, veja, se você colocasse, se o paciente, por exemplo, fosse fazer o tratamento e fosse submetido aos estímulos da terapia REAC no único momento da vida, né? Como é que a gente pode fazer para que aquela informação que foi jogada para o sistema nervoso, ela se mantenha, ela se sustente, né? É preciso repetição para que haja aprendizado, né? E aí, como é que eles fizeram para que a gente pudesse colocar essas informações dentro do sistema nervoso do paciente e o paciente pudesse segurar essas informações para o seu funcionamento adequado do sistema nervoso, né? Existe uma propriedade do REAC que chama efeito Soliton, que é um efeito de auto-manter-se, é como se fosse um eco. Então, quando você aplica os estímulos da terapia REAC, esses estímulos eles ficam se reverberando dentro do sistema nervoso como se fosse um eco. Então, se você tiver recebido uma sessão, por exemplo, dessa terapia REAC, você vai voltar para sua casa e aquilo ali continua se repetindo, né? Então, através de repetição, o sistema nervoso em algum momento tem que aprender, né? Então, isso, assim, são as principais características do que integra o que é a terapia REAC, porque como a gente conversou no início, de fato, a forma como ele atua é de fato uma forma bastante complexa, né? Não dava
para querer designar uma terapia que ela pudesse ser tão útil para o tratamento de tantas doenças e que atuasse em fatores causais sem que ela tivesse bastante inteligência e tanta estratégia dentro dela, né? Isso, na verdade, assim, é de uma forma sucinta como é que o REAC funciona. E aí você vai perguntar assim, tá, mas o que significa a palavra REAC, né? REAC é uma sigla em inglês que significa Radio Electric Asymmetric Converter, significa conversor radioelétrico assimétrico. Tá, por que assimétrico? Por conta disso que eu acabei de falar, porque a polaridade celular ela deve ser assimétrica para que a gente evite as doenças, né? E aí, radioelétrico porque forma como ele funciona no organismo da gente, né, conforme você perguntou, é que o REAC ele é um neuromodulador, né, o REAC se baseia num neuromodulador que ele produz microcorrentes de baixíssima intensidade que interagem com as nossas células, né? Cada vez que você tem uma corrente elétrica, seja na corrente elétrica da sua casa, que vai ligar a sua televisão, seja a corrente elétrica que vai do sistema nervoso e nervar suas células, seja a corrente elétrica que passa nos nervos que fazem a inervação do coração para fazer o coração bater, toda vez que você tem corrente elétrica, você tem a geração de um campo, né? De um campo que a gente chama de eletromagnético. E no caso do campo do REAC, a gente chama de campo radioelétrico. Então não tem nada a ver com poluição eletromagnética. O campo, que isso é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. O campo gerado pelo REAC chama campo radioelétrico. É um campo radioelétrico que ele interage com os nossos tecidos, com as nossas células. Então, você está entregando informação para as células que vão atingir, essas informações vão atingir o sistema nervoso. E aí ele atua de uma forma bastante global, bastante sistêmica, porque ele atua no sistema nervoso autonômico, que é a parte do sistema nervoso que é responsável pela nossa resposta adaptativa a tudo isso que a gente conversou, né? E atua em áreas dentro do sistema nervoso central, né? E fora do sistema nervoso também, né? De forma que ele busca levar a uma otimização do funcionamento do sistema nervoso. Né? Então, assim, de uma forma sucinta, assim que ele funciona. É complexo mesmo, né? A gente tenta fazer analogias para que saia um pouco do abstrato e as pessoas consigam entender um pouquinho como é que funciona, mas, de fato, é bastante complexa a forma como ele atua. E aí você vai dizer assim, e como é que é isso? Mas assim, você aplica o estímulo na cabeça? Onde é que é? Os estímulos eles são aplicados na orelha do paciente, seguindo princípios de somatotopia. Mas o que é isso? Bom, somatotopia é uma palavra que ela quer dizer que existem áreas fora do sistema nervoso que se correlacionam com áreas dentro do sistema nervoso. Então, é como se eu apertasse um botão aqui e acendesse uma luz ali, vamos dizer assim, né? Então, no pavilhão auricular, existem algumas regiões que, se você estimular com a terapia REAC, você vai acessar algumas áreas dentro do sistema nervoso, dentro e fora do sistema nervoso. E aí, seguindo esses princípios, é que foi montada a forma, desenvolvida a forma como se aplica a terapia REAC. E isso está muito ligado com respostas de estresse. Então, a gente tem diferentes causas gerando doença, e que podem ser trauma, toxinas, hábitos de vida, tudo isso, estresse, né? Tudo isso vai fazer, em conjunto ou não, com que a minha célula comece a ficar simétrica ao invés de assimétrica, né? Na polaridade. E isso faz com que as doenças que eu posso manifestar
comecem a se manifestar. Por isso que você está falando que isso é epigenético. O gene está lá dormindo, daí a célula que estava assimétrica passa a ficar simétrica, o gene acorda e eu adoeço. Né? Então, quando eu ensino para a célula a voltar à polaridade assimétrica, o gene pode voltar a dormir? Aí a gente vai entrar no estudo da epigenética, né? A epigenética, ela traz para a gente a informação de que nós não somos escravos da genética, que nós temos formas de silenciar ou reduzir a expressão de genes relacionados com doenças, certo? Que legal. E aí, a gente tem fatores que a gente esteja exposto, que eles vão interagir com o nosso genoma a ponto de incentivar a expressão de genes relacionados com doenças, ou a gente também tem mecanismos de silenciar ou de reduzir a expressão desses genes relacionados com doenças através de algumas vias, como vias de metilação, acetilação de estonas, que são coisas que a genética trouxe de contribuição para o conhecimento médico, né? Então, na medida em que eu tenho, por exemplo, a ativação do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, que é o que a gente conversou agora há pouco, e aí eu tenho liberação de cortisol, que faz parte da essência de toda e qualquer resposta de estresse no nosso organismo, ele é o principal ativador dos nossos genes relacionados com doenças. E no que eu começo com a terapia REAC, por exemplo, a modular a resposta do meu sistema nervoso, para que ele não fique ativando tanto esse eixo de forma patológica, de uma forma adaptativa inadequada, né? Se eu consigo ir corrigindo essa resposta, eu vou começar a gerar menos cortisol e vou começar a ativar menos os genes relacionados com doenças. Então, com isso, eu acabo ganhando uma certa proteção do ponto de vista epigenético em relação à origem das doenças. Certo? Ah, legal, porque isso que você está falando já entra na próxima coisa que eu quero te perguntar, que é quais as doenças que o REAC pode funcionar como benéfico. Ele é um tratamento complementar, e para que tipo de doença? A terapia REAC, ela serve tanto para tratamento quanto para prevenção de doenças, e a lista de doenças em que os pacientes podem se beneficiar é uma lista bem extensa, né? Você perguntou se ele pode ser um tratamento que vai ser aplicado sozinho ou se ele vai ser complementar. Pode REAC? Na verdade, assim, ele não precisa necessariamente ser usado de forma isolada. Isso vai depender da análise do contexto do paciente, né? Se o paciente está se beneficiando, por exemplo, do tratamento tradicional, ele pode usar o tratamento tradicional e associar a terapia REAC para tentar atingir resultados melhores do tratamento dele. Assim como você pode encontrar aquele paciente, por exemplo, que ele use que ele tenha tentado o tratamento tradicional e, por exemplo, não tolerou as medicações para aquele tratamento que ele estava fazendo e acabou tendo a necessidade de buscar outros tratamentos, e aí ele pode usar a terapia REAC como uma tentativa de tratar aquela doença sem, por exemplo, lançar mão de medicamentos, né? Então, tudo vai depender de qual combinação de propostas terapêuticas vai ser a mais interessante para o paciente, que o paciente vai ter melhor resposta. Então, não somos xiitas, né? Tudo aquilo que for bem-vindo e que possa colaborar para melhora de resultado e de eficácia nos tratamentos, isso vai ser muito bem-vindo, né? Então, ele pode ser usado de forma combinada, pode ser usado de forma isolada, depende do contexto e depende da avaliação clínica do paciente. Então, a lista de doenças em que o paciente pode se beneficiar da terapia REAC, ela é muito grande, né? Então, a gente tem, dentro da neurologia, a gente tem doenças neurodegenerativas, né, principalmente a doença de Alzheimer, outras demências, a gente tem a doença de Parkinson, né, esclerose lateral amiotrófica,
outras doenças neurológicas como a esclerose múltipla, que é uma doença desmelinizante, as neuralgias, que são síndromes neurológicas que trazem dor, as neurites, então, inflamações de nervo que levam à dor. Então, o REAC, a terapia REAC é uma terapia que ela é bastante bem-vinda para o tratamento das síndromes dolorosas em geral, por conta de que no que ele ajuda a modular respostas do nosso sistema nervoso, ele é bastante interessante no tratamento da dor. Seja muito bem-vinda, Michele. Grande prazer encontrar você aqui, querida. Na paralisia facial, ele pode ser útil no tratamento de dores de cabeça, sejam as dores de cabeça mais comuns, como enxaqueca, cefaleia tensional, até as dores de cabeça menos frequentes, como as hemicrânias, né? Nas síndromes epiléticas, sim, síndromes dolorosas crônicas, ele costuma ser bastante útil. Nevralgia do trigêmeo, sequela de AVC também? Também. É que a lista é tão grande que eu não cheguei lá, mas eu vou citar. A gente tem as distonias, que são problemas neurológicos relacionados com distúrbios do movimento, com alteração de contração muscular, de movimentos involuntários, ou seja, de músculos que exercem funções opostas, querendo contrair ao mesmo tempo, né? Então, as distonias são doenças neurológicas que causam um grande impacto na qualidade de vida das pessoas e que a gente hoje em dia tem, infelizmente, poucas propostas de tratamento dentro da neurologia que sejam bastante eficazes, né? A gente consegue muitas das vezes assim melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente, mas ainda é pobre o arsenal terapêutico que a gente tem. Eu digo isso porque eu sou especialista em distúrbios do movimento. Dentro da neurologia tradicional, a primeira subespecialização, a primeira especialização que eu fiz, que foi uma subespecialização, foi em distúrbios do movimento. E aí você tem um arsenal meio precário de medicamentos que você possa usar e com recursos limitados, ou toxina botulínica para distonias que sejam focais. E aí o paciente tem que ficar repetindo, por exemplo, cada X meses a aplicação, tratamento bastante dispendioso e que a resposta não se sustenta. Sim, sequela de paralisia cerebral também tem aplicação na terapia REAC. Mas eu vou citar, ainda vou chegar lá. Então, vamos lá. Distúrbios do equilíbrio, né? O REAC, ele tem, já foi publicado estudo relacionando, demonstrando a melhora que ele proporciona na alteração do equilíbrio em pacientes acima de 65 anos, particularmente é o público que foi mais estudado, né? Em pacientes que tenham doenças neurológicas que levem ao acometimento do equilíbrio, como a doença de Parkinson. Então, o REAC demonstrou ser eficaz na melhora do equilíbrio nesses pacientes, né? A gente tem a síndrome de Meniere, doenças neuropáticas, insônia e outros distúrbios do sono, né? Do ponto de vista de reabilitação em neurologia, é uma ferramenta bastante rica, então ela tem indicação, sim, vamos falar do autismo já, tem indicação sim, e novidades também. Na reabilitação neurológica, a gente tem utilidade, aplicabilidade da terapia REAC na recuperação pós-AVC, na recuperação pós-trauma crânioencefálico, né? Pacientes que tiveram falta de oxigenação cerebral por parada cardiorrespiratória, né? Na reabilitação, a terapia REAC pode ser útil nesses pacientes também, né? Hipóxia perinatal, aquele nenenzinho que sofreu falta de oxigênio na hora que ele nasceu, durante o parto, né, e que acabou teve uma lesão neurológica por conta dessa falta de oxigênio. São crianças que podem se beneficiar no seu processo de reabilitação com o uso da terapia REAC. Então, na verdade, sim, qualquer situação em que haja lesão neurológica, o REAC ele pode ser bastante útil, particularmente no cenário da reabilitação, e tanto melhor quanto mais precocemente essa terapia REAC foi instituída nesses pacientes de reabilitação, né? Em doenças neurológicas da infância, né? Situações como o autismo,
o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, hipóxia neonatal, que eu já citei, e as desordens do neurodesenvolvimento de um modo geral, elas são Tiques. passíveis. Como? Tiques. Os tiques, dado que eles são um distúrbio do movimento e que guardam relação também com a fisiopatologia adaptativa, os pacientes também podem se beneficiar da terapia REAC. No autismo, no TDAH e nas desordens do neurodesenvolvimento de um modo geral, principalmente no autismo e nas questões de neurodesenvolvimento de um modo geral, é onde a gente observa maior riqueza de benefícios dentro da infância, né? É onde, assim, na verdade, onde há maior experiência clínica, né? E aí você vai dizer, poxa, você falou que tem bastante coisa de trabalho do REAC publicado, como é que está essa situação de publicação de trabalho relacionado com essas questões da infância, no caso do autismo, por exemplo, que no Brasil é onde a gente vê maior divulgação e maior procura pela terapia REAC, né? O autismo, ele até um certo momento já havia uma grande experiência acumulada no tratamento do autismo com a terapia REAC, e até então a gente estava precisando publicar, né? Precisando de publicações científicas sobre o autismo. E eis que esse ano de 2021 foi designado o primeiro estudo multicêntrico que colocou como principais polos, então, Brasil e Itália, para documentarmos a experiência na terapia REAC, né, aplicada ao autismo. Então, a boa notícia, né, e eu tive a honra de ter podido participar desse estudo. A boa notícia, então, é que ainda, provavelmente até o final desse ano, o primeiro estudo multicêntrico sobre os impactos da terapia REAC no autismo deve estar publicado, provavelmente até o fim do ano, né? Já foi submetido à publicação, nós pesquisadores do Brasil e da Itália já nos reunimos, já montamos, delineamos o trabalho, né? Capitaneados pelo Dr. Salvatore Rinaldi, que é o médico inventor do REAC, que trouxe essa oportunidade de a gente poder juntar, né, toda a experiência que ele tem no Instituto Rinaldi Fontana na Itália com os resultados que se tem no Brasil e já tá sendo submetido para publicação. Provavelmente até o fim do ano a gente imagina que esse primeiro estudo vai estar publicado. Na verdade, o intuito é de que seja o primeiro de muitos, né? O primeiro de uma linha de pesquisa que possa ajudar a explorar mais e documentar mais os efeitos da terapia REAC no autismo. Daqui a pouquinho mais a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Sobre tanto da terapia REAC no autismo, quanto das outras questões do neurodesenvolvimento e do que a gente costuma observar. Mas como nesse momento a pergunta é relativa a quais patologias podem se beneficiar da terapia REAC, eu vou seguir aqui na minha lista, que está muito grande, antes que alguém pergunte de novo, mas e tal doença? Calma, eu vou falar, é muita coisa, certo? Então, as doenças psiquiátricas, que também eu acho legal a gente tentar conversar em detalhes um pouquinho mais daqui a pouco, porque a abrangência dentro da psiquiatria é muito ampla, quer dizer, todas as doenças psiquiátricas, elas têm indicação de terapia REAC, então daqui a pouco a gente entra um pouco, detalha um pouco mais isso, né? O estudo do autismo eu não posso falar ainda porque não está publicado, né? Mas em relação à experiência clínica, a gente pode falar sim, daqui a pouco a gente já comenta. E mais uma série de situações onde o REAC se aplica, onde a terapia REAC pode trazer benefícios para o paciente. Toda e qualquer questão relacionada com o estresse, e se a gente for dividir isso, por exemplo,
dentro de especialidades médicas, né, a gente tem dentro da alergologia, né, síndromes alérgicas, síndromes atópicas de um modo geral, dentro da andrologia, onde pode ter aplicabilidade de terapia REAC, né, nos problemas relacionados com disfunção erétil, que é a popularmente conhecida impotência, né, ejaculação precoce, distúrbio da libido, infertilidade, né, na cardiologia, as arritmias, sejam taquicardias ou bradicardias, né, palpitações, hipertensão arterial, hipotensão, né, dentro da dermatologia, né, a gente tem doenças como psoríase, acne, eczema, dermatite, herpes, alopécia, vitiligo, né, todas são doenças que podem se beneficiar da terapia REAC. Dentro da endocrinologia, você tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, distúrbios distúrbios hormonais de um modo geral, diabetes, síndrome metabólica. Na gastroenterologia, tem aplicabilidade no tratamento das dispepsias, da constipação, das colites, da gastrite, né, da doença de Crohn, da colite ulcerativa, das hemorroidas, né, da hepatite crônica, dos distúrbios funcionais de um modo geral do sistema digestivo, como, por exemplo, a gente tem a síndrome do cólon irritável, que é uma doença, funcional dos intestinos, né? Na ginecologia, você tem as dismenorreias, que são aquelas síndromes em que o paciente tem uma menstruação problemática, perturbadora, né? Uma menstruação que ela chega para arrasar quarteirão, né? Nas amenorreias, que é quando você tem a suspensão da menstruação, então, paciente sem maiores explicações, de repente parou de menstruar. Então, as amenorreias, elas são uma situação dentro da ginecologia que a terapia REAC pode ser útil, né? As irregularidades menstruais, né? As metrorragias, que são sangramentos vaginais, né? Vulvovaginites, hipogalactia, que é quando se produz pouco leite, síndrome do climatério, na infertilidade, quando o paciente tem dificuldade de sustentar, de continuar a gravidez, né? Dentro da imunologia, a principal aplicabilidade relacionada com as síndromes autoimunes, né? Dentro da medicina do esporte, a terapia REAC, ela pode ser útil na prevenção e no tratamento de estresse relacionado com síndromes de preparação e competição, né? Nas doenças metabólicas, você tem a síndrome metabólica, que a gente já comentou, diabetes também, dislipidemia, né? Obesidade ou mesmo magreza em excesso, né? Nas doenças vasculares, como nas doenças obstrutivas arteriais, na doença de Raynaud, né? Nos transtornos da microcirculação, né? Dentro da oftalmologia, particularmente distúrbios funcionais da visão, dentro da pneumologia, você tem os distúrbios funcionais da respiração, na asma, no enfisema pulmonar, né? Dentro da psiquiatria, a gente vai entrar um pouquinho em detalhe daqui a pouquinho mais, quando a gente tiver um espaço para falar em detalhes. Dentro da urologia, você tem as cistites recorrentes, a enurese, que é quando você tem a perda da capacidade você perde urina, você tem como a enurese noturna, por exemplo, que a criança acaba fazendo xixi na cama numa idade em que não era esperado que ela tivesse esse problema, né? As incontinências urinárias, nas prostatites também tem aplicação. E dentro da reabilitação, fora da neurologia, porque a gente já falou da reabilitação dentro da neurologia, em outras especialidades também a terapia REAC pode ser útil no que se refere à reabilitação. Então, você tem indicações como, por exemplo, em situações como artrose, hernia de disco, miopatia, frouxidão ligamentar, tendinite, postura hipercifótica, postura escoliótica, perturbação do apoio plantar, perturbações posturais complexas, e aí cabe sinalizar um detalhe, é que a terapia REAC ela também atua em aspectos posturais, que a gente também... É muito legal, né? E isso, só para não interromper a lista de doenças, porque a resposta está meio grande, mas enfim, a gente vai comentar sobre aspectos posturais mais
adiante como é que a terapia REAC funciona em relação à postura, né? Dentro da traumatologia, né? Em situações relacionadas com fraturas, entorses, lesões musculares. Dentro da reumatologia, né? Você tem artrite reumatoide, espondilite anquilosante, esclerodermia, né? Síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel do tarso, né? Epicondilite, na fibromialgia, né? Que é uma doença que o tratamento convencional habitualmente é precário, né? Com resultados bastante limitados, uma doença que causa muito impacto na funcionalidade na qualidade de vida desse paciente, né? Além disso, bom, reabilitação e pneumologia você tem principalmente relacionada com os distúrbios funcionais da respiração, que a gente já comentou anteriormente, né? Dentro da otorrinolaringologia, você tem os distúrbios funcionais da deglutição, os distúrbios funcionais da respiração e do equilíbrio estudados pela otorrinolaringologia, né? E dentro da odontologia, a gente tem patologias beneficiadas como, por exemplo, o bruxismo, os distúrbios da articulação temporomandibular, né? Que é a chamada ATM, e distúrbios funcionais tanto da deglutição quanto da respiração, né? E aí é quase que cabe aquela frase da música dos Titãs, e o pulso ainda pulsa, porque é muita doença. Você quer falar um pouquinho do REAC na doença de Alzheimer? Sim. A terapia REAC, nos pacientes com Alzheimer, é interessante a gente pontuar um minutinho a esse respeito, porque a doença de Alzheimer digamos assim, a doença neurodegenerativa que foi mais estudada, os efeitos de terapia REAC nela, né, no seu tratamento. E tanto foi evidenciado que a terapia REAC ela pode beneficiar o paciente com doença de Alzheimer em relação à melhora dos sintomas cognitivos, como também foi evidenciado que o paciente com Alzheimer que se submete a essa terapia, ele pode vir a ter melhora das questões comportamentais, dos problemas comportamentais decorrentes da doença de Alzheimer. Então, as questões comportamentais, que a gente chama de transtornos neuropsiquiátricos dos pacientes com Alzheimer, estão entre os sintomas que mais causam impacto na qualidade de vida do paciente, principalmente da família, né? Então, você tem então os pacientes com Alzheimer com questões comportamentais bastante desgastantes, né? E a terapia REAC se demonstrou efetiva, se demonstrou eficaz para auxiliar no tratamento dessas questões também. Então, por exemplo, como dentro do tratamento tradicional com medicações, a gente tem recursos bastante limitados no tratamento da doença de Alzheimer, né? Tanto em relação à questão da cognição, quanto em relação aos aspectos comportamentais, né? Acaba que boa parte do tratamento da doença de Alzheimer fica sintomático, então guiado por sintomas. Se o paciente começa a ter alucinação, começa a ver bicho na parede, começa a ouvir vozes, começa a ficar agitado, começa a ficar agressivo, né? E aí você tenta lançar mão de medicamentos, aí você vai tentar usar os neurolépticos, por exemplo, que são os antipsicóticos, né? As medicações que são mais antigas, elas acabam trazendo alguns riscos de efeitos colaterais bastante indesejados, né? Como, por exemplo, de o paciente desenvolver discinesias tardias, de desenvolver distúrbios do movimento em função de estar usando aqueles neurolépticos. Você tem, por mais que você tenha já neurolépticos mais modernos, né? Como, por exemplo, você tem a clozapina, mas pode dar neutropenia, vou ter que ficar monitorando o hemograma, porque se os glóbulos brancos do paciente caírem, ele pode ficar suscetível a ter infecções bacterianas com mais facilidade, pode ser que eu precise suspender a medicação. Não, então vamos tentar outra medicação, vamos tentar quetiapina, vamos tentar outra. E a gente sabe que os antipsicóticos, mesmo os mais modernos, que são os chamados antipsicóticos atípicos, eles aumentam o risco
de doença cerebrovascular. Então, o paciente vai ficar usando quanto tempo, né? Ele vai usar enquanto o remédio pesar na balança favoravelmente, enquanto eu precisar do controle do comportamento para a qualidade de vida do paciente e da família. Mas a gente sabe que tem o risco de o paciente desenvolver um AVC, né? Tá, mas e por quanto tempo vamos usar? Bom, a perder de vista, enquanto for necessário. Pode ser que seja muito tempo? Pode. Ah, então o risco de o paciente ter um AVC por estar usando um medicamento neuroléptico, pode ser que esse risco, eu tenha que encarar esse risco mais tempo? Pode, porque afinal de contas é o que temos de recurso até o momento, e você precisa ter paz e precisa ter sossego na sua casa. Se o paciente não dorme à noite, a família também não dorme. Como é que a família vai conseguir cuidar do paciente no dia seguinte? Então, tem a questão da síndrome da sobrecarga do cuidador, que também é tratável pela terapia REAC, né? Então, você tem uma situação bem complicada, com pouca ferramenta de tratamento, né? A gente sabe hoje, felizmente, depois dessa última live que a gente fez na semana passada, falando sobre o protocolo novo de tratamento da doença de Alzheimer, com resultados publicados de reversão de declínio cognitivo da doença de Alzheimer, a gente tem aí pelo menos uma esperança de novos tratamentos chegando, mesmo que pela medicina integrativa, porque afinal de contas, até que seja aceito pela medicina tradicional, a gente sabe que isso leva um tempo, né? Principalmente quando não é baseado em medicamento, que é a principal cara da medicina tradicional ainda é bastante vinculada com a alopatia, né? E então, doenças como a doença de Alzheimer, se a gente não sair fora da caixinha e procurar coisas, outras propostas de tratamento que possam agregar resultados, fica um pouco difícil querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, a terapia REAC, ela pode ser uma terapia bastante útil no paciente com doença de Alzheimer por esses dois prismas, tanto pela questão dos sintomas cognitivos, porque a pontuação nas escalas de avaliação da cognição dos pacientes com doença de Alzheimer, o que ficou demonstrado em estudos é que ela tende a subir, que ela pode melhorar quando você faz o tratamento. E os aspectos neuropsiquiátricos, que são o que mais tiram o sossego das famílias, também o paciente pode se beneficiar bastante dessa terapia. Legal. Isso que você está falando dos medicamentos para as pessoas com Alzheimer também são medicamentos muito usados na psiquiatria, né? Que são quadros crônicos algumas vezes, o neurolético dá muito efeito colateral. E o REAC funciona, por exemplo, para efeito colateral de medicamento, uma pessoa que tomou neurolético muito tempo e tem uma discinesia tardia, o REAC ajuda nisso? Sim, ele pode ser útil. Ele pode ser útil nos distúrbios de movimento de um modo geral. Legal. E no tratamento dos quadros psiquiátricos, então, como é que funciona isso? Então, a terapia REAC, ela pode auxiliar basicamente em qualquer diagnóstico dentro da psiquiatria, né? Então, os principais que a gente mais cita são o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, né? A síndrome do pânico, a agorafobia, na depressão, né? Que é uma das patologias psiquiátricas mais estudadas em relação ao REAC, no transtorno de estresse pós-traumático, né? Nas compulsões, nas obsessões, nas síndromes obsessivo-compulsivas. Dependência, né? química, ele ajuda? Também, o pulso ainda Trauma. pulsa, que a lista é meio grande. Nas situações relacionadas a trauma, né? No transtorno afetivo bipolar, na distimia, na anorexia, na bulimia, na síndrome de dependência, como a gente já citou, neurastenia, nos distúrbios psicofisiológicos. E aí eu queria dar uma ênfase na síndrome de sobrecarga do cuidador, né, que é uma questão psiquiátrica que é bastante frequente e muitas das vezes passa sem tratamento, né? E isso pode estar presente nos familiares dos pacientes que a gente atende, né? Então, se a gente vai atender um paciente com autismo para fazer a terapia REAC, né? Muitas das vezes a família vem sobrecarregada, a mãe, o pai, muitas vezes principalmente a mãe, porque a demanda é muito grande
para cuidar dessas crianças, né? Por exemplo, na outra ponta, então, na vida adulta, né, nas desordens neurodegenerativas, a sobrecarga, muitas vezes você tem um idoso cuidando do outro, então, às vezes, um paciente com Alzheimer que é a esposa que cuida, ou paciente com Parkinson que é a esposa que cuida, muitas das vezes o próprio familiar se beneficiaria da terapia REAC por conta do tamanho do envolvimento do estresse na origem da síndrome da sobrecarga do cuidador. Né? Então, aqui seria uma lista mais para citar, né? Porque, na verdade, é para citar os principais dentro do que a gente costuma comentar, mas todo o CID da psiquiatria, todas as doenças psiquiátricas, elas podem se beneficiar da terapia REAC. Esse cuidado do cuidador é algo que, às vezes, em geral, né, fica muito de lado e que é super importante, porque se o cuidador não tiver em condições de cuidar, como é que ele vai cuidar, né? Então, Sim. É bem importante isso. Tem muita gente perguntando a respeito de autismo, queria que você contasse um pouco do REAC no autismo e também que você falasse um pouco para a gente da sua experiência clínica com cada tipo de quadro, não só com o autismo. Como é que é a resposta? O que acontece em cada quadro da sua experiência clínica?